Esse filtro me deixa morena, adorei. Bom, aproveitando aqui mais um espacinho no consultório, eu queria falar um pouquinho mais com vocês, aproveitando o espaço ao vivo. Como eu falei, não tô conseguindo parar para escrever um monte de coisa, mas não quero deixar de conversar. Então hoje eu vou trazer um tema que apareceu ontem durante a observação da alimentação dos meus filhos. Ontem à noite, meus filhos estão com 3 e 6 anos. E ontem à noite eu dei milho para eles comerem na espiga, né? E dei maçã também, né? Maçã inteira no jantar. E aí, uma coisa que apareceu muito na consulta que eu fiz à tarde, durante a manhã, com uma bebê que estava com 1 ano e 3 meses, foi essa questão da mastigação, o quanto ela é importante, né? Então eu queria trazer para vocês aqui um pouquinho dessa importância da mastigação, né? E da gente trazer objetos, né, e alimentos um pouco mais consistentes para a criança poder se alimentar melhor. E isso tem uma importância muito maior do que simplesmente alimentar-se, né? Então, assim, a mastigação, ela ajuda muito no desenvolvimento do esqueleto facial, isso é super importante, tá? Fortalece musculatura, ajuda muito na erupção dos dentes, então mastigar alimentos mais duros e mais desafiadores para uma criança que já tem condições de fazer isso é super importante, tá? A gente não tá pensando só na questão da alimentação, lembrem disso, tá? Mas também tem a questão de você proporcionar um amadurecimento de toda essa estrutura orofacial e que vai ter uma influência no quanto ele aceita de alimentos, como ele fala, enfim, mais pra frente, né? Então isso é uma habilidade, tá? Isso é aprendido e a gente precisa, assim, estimular. É interessante que as crianças, quando estão pequenininhas, né, os bebês pequenos, começam a levar os objetos à boca e logo os avós falam, mas eles estão querendo, né, dar sedente. Muitas vezes não é isso. Isso faz parte de um estágio normal de desenvolvimento, de amadurecimento, e ajuda muito você permitir que teu filho manipule as coisas na boca, coloque a mão na boca, coloque os objetos na boca, porque isso vai sim fazer parte de um processo de aprendizado que mais pra frente, com 6, 7 meses, vai vir de encontro à introdução alimentar, que não é só amamentação, e então isso vai permitir que ele tenha um desenvolvimento mais que completo. Então, se você tira muito a mão do teu bebê da boca, quando ele tá começando a pôr a mão na boca com 2 a 4 meses, ali quando o pessoal começa já essa estimulação, a gente tira, põe chupeta, enfim, isso não é muito interessante. É interessante que a gente deixe a criança manipular e pôr a mãozinha na boca sempre que ela quiser, porque isso é um estágio de preparação para quando ela começar a mastigar. E voltando quem chegou agora, lembrando que a mastigação que eu tô falando, ela não é só uma questão de alimentar-se, é uma questão de permitir que toda essa musculatura orofacial se desenvolva plenamente e tem muito mais função aí do que a gente imagina. Depois de 1 ano e meio, 2, em que a criança já tem realmente uma variedade de dentes, já tem um desenvolvimento adequado, ela é capaz de pegar uma maçã inteira, morder, arrancar um pedaço de carne, uma espiga de milho, enfim, né? São coisas que ela consegue fazer com uma maior habilidade. Então é interessante que a gente permita que isso aconteça, né? Então, assim, os dentes nascendo, essa questão dos dentes já estarem presentes, então, e a própria habilidade motora da criança faz com que a gente possa conseguir oferecer esse tipo de alimento para ela com maior segurança. E isso ajuda ela, inclusive, quando estiver nascendo o dente, o pessoal sabe bem, né, quem tem filho em casa, que a parte posterior dói bastante, enfim, então às vezes você oferecer um alimento mais num palito que consiga permitir que ela acesse isso, né, os dentes mais atrás, vai ajudar bastante. Isso é bem interessante. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, é interessante quando vocês estiverem dando comida para os seus filhos, tomar cuidado para não ficar amassando sempre muito, ou a gente, né, até as crianças maiores, a gente tem o hábito de cortar em pedaços, em cubos, enfim, ou fatiar muito, desfiar muito, enfim. Então, não tem muito essa necessidade quando a criança já é maiorzinha, né? A gente dá realmente o alimento em pedaço, a gente dá o alimento um pouco maior para proporcionar um desafio, é interessante, tá? Então, observa como é que ele está se desenvolvendo em relação à mastigação durante a refeição, presta atenção no interesse que teu filho tem em relação a isso e vai permitindo que ele vá se desenvolvendo e progredindo nessas consistências de uma forma até relativamente rápida, mas trazendo os desafios, isso é importante, né? E obviamente que isso tem que estar seguro, né, para a criança que está se alimentando. Tenham atenção que tem muitas vezes que a criança está numa fase de desenvolvimento que ela prefere morder alimentos duros demais,
ou outros mais macios, as crianças maiores às vezes ficam roendo unha, enfim, vocês percebem que muitas vezes essa questão da estimulação oral em crianças, às vezes ela acontece de uma forma diferente do que em outras, né? Então, se seu filho tá com essa coisa, com essa necessidade, tenta prestar atenção o que tá acontecendo, né? Por que ele tá precisando tanto mastigar alguma coisa, né? Pode ser que realmente os dentes estejam aparecendo, pode ser que ele seja uma criança que tem mais essa necessidade oral aí, de desenvolvimento, então ela tá numa fase que ela precisa mais, enfim. Então, olhar pra ele, prestar atenção no que ele tá precisando é importante, né? E nas crianças maiorzinhas, a gente pensar em diversificar a dieta no sentido de colocar alimentos mais difíceis mesmo, né? Então, as cenouras em palitos, sem cozidas, né? Maçã, milho, né? Que tem que arrancar aquele pedaço. Vou deixar uns vídeos pra vocês bem bonitinhos. Ou seja, alimentos que dão maior resistência aí à mastigação são interessantes para a gente poder desenvolver mais essa musculatura, né? Ajudar na erupção dos dentes, desenvolver mandíbula, isso é importante, né? Muitas vezes as crianças ficam com a mandíbula hipodesenvolvida porque só mastigam coisas muito macias, né? E o próprio desenvolvimento da fala, respiração, tudo isso está muito conectado. Então é função nossa oferecer com qualidade, mas também atentar para, né, como o seu filho está comendo, as necessidades que ele tem e progredir com esses desafios. Isso é bastante importante, tá? Então, além da alimentação, tem outras coisas que os pais podem fazer para desenvolver um pouco dessa musculatura oral, dessa capacidade oral. Então, por exemplo, brincadeiras de assoprar, então assim, assovios, apito, né, assoprar no apitinho, pôr a criança desde pequenininha para tomar líquido num canudo, né? Então isso tudo estimula de uma forma diferente a musculatura oral e faz com que a gente ajude nesse desenvolvimento, além dos desafios dos alimentos mais duros, né? Bolinha de sabão é super interessante de fazer, enfim, tá? Então isso tudo vai fazer com que ela trabalhe mais essa musculatura oral e permita um desenvolvimento mais completo, tá bom? Era isso que eu queria falar pra vocês, vou deixar gravado lá nos meus posts. Beijo!